E recentemente também, né, eu estava abordando um tema que eu queria aproveitar e começar aqui falando com você sobre a mudança da nossa política externa brasileira, né? Este novo governo já traz algumas mudanças, principalmente em relação ali à aproximação com países do Mercosul. Eu queria entender um pouco mais da sua visão, como que você avalia, né, essas mudanças já anunciadas aí pelo nosso novo ministro de Relações Exteriores e se traria pontos positivos aqui para o Brasil, essa reaproximação aí com o Mercosul? Bom, são pontos realmente bastante diversos, né? Eu acho que a gente tem que entender como é que está o cenário internacional e qual é a lógica de trabalho. Bom, inicialmente a gente tinha previsões do Fundo Monetário Internacional com crescimento muito baixo, né? A gente estava vendo a União Europeia crescendo zero, os Estados Unidos crescendo por volta de 2,5, a China crescendo abaixo de 5. Isso significa que os nossos principais parceiros comerciais não vão ter um bom desempenho. Mas isso também é relativo, né? Quando a gente faz análise que a China vai ter uma reabertura agora, fora daquela visão do Covid zero, isso pode dar um impulso para as nossas exportações do final do ano de 23, começo de 24. É mais ou menos, eu acho que a gente vai sentir daqui para frente. Por outro lado, uma notícia positiva também nessa semana é que o nível de inflação dos Estados Unidos só cresceu 0,1% em relação de um ano com relação ao outro ano, quando a gente faz a análise do mês de dezembro. Ou seja, significa que a gente tem dados que são relativamente positivos no exterior, apesar do cenário externo ainda estar bastante adverso. Agora, quando a gente faz uma análise de política externa macroeconômica, eu entendo que, na visão do governo, eles estão procurando alternativas de operações, tendo em vista o cenário controverso desses grandes players. Então, mais próximo da gente seria o Mercosul. Acho que aí tem um ponto positivo, acho que o Mercosul pode se integrar mais do ponto de vista de bloco econômico, acho que ele está muito parado há muito tempo. E se esse avanço na integração estiver focado principalmente na ratificação do acordo do Mercosul e Europeia, inclusive a presidente do bloco, Ursula von der Leyen, falou sobre isso como uma oportunidade única agora para ratificar esse projeto, acho que é um bom caminho. O que eu não concordo com a visão do governo atual é ter um foco em outras nações latino-americanas de mais integração, e a gente está falando do próprio Peru, Venezuela, algum tipo de ligação com outras nações que não têm uma capacidade histórica do ponto de vista de política e governança. Eu acho que aí é um pouco de quebrar a cabeça, gastar muito tempo e energia em algo que não vai trazer grandes frutos. Na minha visão, acho que a gente tem que focar no Mercosul com a União Europeia. Eu acho que o mote é esse. Esperar o que é que vai vir de melhoras em relação à China. E os Estados Unidos, eu não estou vendo uma visão tão negativa assim. Se você me perguntasse isso há 15 dias atrás, eu estaria mais pessimista. Todos os dados agora estão sendo positivos, o Fed deve aumentar mais umas 2 vezes a taxa de juros, mas com taxas muito menores, talvez 0,25, alguma coisa do tipo, que é experimentada. Então, apesar desse cenário, a gente não pode colocar nele o crescimento brasileiro. O crescimento brasileiro nesse ano, se existir, tem que vir pelas reformas estruturais nacionais. A gente não vai crescer 3%, como provavelmente vai sair os dados de 22, puxado pelo cenário externo. Acho que essa realidade não existe mais.